Fala aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vamos ter noções sobre regressão. Não é aquela regressão do nosso ser interno. Você sabia que a regressão em bioestatística é usada para entender e modelar a relação entre variáveis, permitindo prever ou explicar um fenômeno biológico com base em outras variáveis observadas? Não? Então vejam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, deixem um like, ativem o sininho para mais notificações e façam seus comentários. Isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Estudar regressão em bioestatística é fundamental para entender as relações entre diferentes variáveis biológicas e como essas relações podem ser modeladas matematicamente. Isso permite a previsão de resultados e identificação de fatores de risco e a compreensão de processos biológicos complexos, contribuindo para o avanço na pesquisa e na prática clínica em diversas áreas da biologia e da medicina. Por exemplo, todos nós sabemos que as crianças crescem. As variáveis idade e altura têm correlação positiva, mas é preciso saber também como a altura de uma criança varia em função da idade. Todos nós sabemos que a população do Brasil aumentou nas últimas décadas, mas como e quanto? Para dar uma primeira resposta a essas questões, é importante desenhar um gráfico de linhas. E para isso, então, a gente vai aprender como se faz um gráfico de linhas. Vamos pensar em duas variáveis numéricas e chamar uma delas de x e outra de y. Então, em cada unidade da amostra, a gente vai ter dois valores, um para cada variável. Quando se estuda a variação da variável y em relação à função variável x, diz-se que y é a variável dependente e que x é a variável explanatória. Por exemplo, a altura da criança varia em função da idade. Então, a altura é a variável dependente e a idade é a variável explanatória. Quem trabalha na área da saúde costuma observar como uma variável evolui ao longo do tempo. Com os dados observados de y ao longo do tempo x, é possível fazer um gráfico de linhas. E para fazer esse gráfico, primeiro, vamos coletar os valores das variáveis y nos tempos em que a gente vai estudar. Vamos traçar um sistema de cartesiano que vai representar o tempo x no eixo das abscissas e a variável y no tempo das ordenadas. Vamos estabelecer as escalas e vamos fazer em cada eixo as graduações necessárias. Vamos escrever o nome das variáveis nos eixos, vamos desenhar um ponto que representa cada par de valor, x, y, e vamos unir esses pontos por um segmento de reta e vamos escrever um título. Então, como exemplo, no gráfico de linhas, a gente tem aí uma tabela que são pares de valores de variáveis x e y. A variável x é o ano, que foi feito o censo demográfico no Brasil. E a variável y é a população residente. O gráfico de linhas vai mostrar o crescimento no período de forma a complementar os dados da tabela. A gente tem uma reta de regressão. A variação de y em função de x deve ser observada no gráfico de linha. Se os pontos ficam dispersos em torno de uma reta, é razoável traçar uma reta no meio desses pontos e a melhor reta, melhor no sentido de que propriedades estatísticas são as desejáveis, recebe o nome de reta de regressão. Usando os dados da tabela do censo demográfico, nós vimos, que a gente viu anteriormente, a gente pode gerar um diagrama de dispersão, que mostra o crescimento da população em relação a cada década ocorrida. Então vamos discutir um pouco mais sobre esse exemplo. Parece razoável concluir, observando o gráfico, que a população brasileira aumenta com o passar dos anos, e esse aumento pode ser descrito por uma reta de regressão. Para ajustar uma reta de regressão, isso é estabelecer a equação da reta, é preciso obter um coeficiente linear
e um coeficiente angular, que também são chamados coeficientes de regressão. Convém lembrar o que são esses coeficientes. No sistema de eixos cartesianos, a equação y igual a mais bx é uma reta. E a gente vai ter o coeficiente linear da reta, indicado por A, que dá a altura em que a reta corta o eixo das ordenadas. Se for um número positivo, corta o eixo das coordenadas acima da origem. Se for um número negativo, corta o eixo das ordenadas abaixo da origem. Se for zero, a reta passa na origem no sistema dos eixos cartesianos. O coeficiente angular é indicado por B e dá a inclinação da reta. Se B for um número positivo, a reta é ascendente. Se B for um número negativo, a reta é descendente. E se B for igual a zero, a reta é paralela aos eixos da abscissa. Então, em estatística, o coeficiente linear ele é obtido por meio da seguinte fórmula: A é igual a y menos bx. E o coeficiente angular é obtido por meio da seguinte fórmula descrita aqui no vídeo, em que y barra e x barra são as médias de y e x, respectivamente. Então, vamos calcular a reta de regressão para a tabela do exemplo do censo da população brasileira. O cálculo vai iniciar pelo coeficiente angular, cujos dados vão ser retirados da tabela. Substituindo na fórmula, a gente vai ter que o coeficiente angular é igual a 2.229.081,068. O valor 0,068 ele poderia ter sido eliminado da fórmula, do resultado da fórmula, mas não faz diferença se a gente deixar ou não. Logo depois, a gente pode fazer, então, o nosso coeficiente linear, em que a gente vai pegar que o coeficiente linear é a média de y menos b, que já foi calculado, vezes a média do nosso x. E que a gente vai obter, então, o valor de menos 4.292.407,019. De novo, esse 0,19 poderia ter sido retirado da fórmula, mas não faz a mínima diferença. Tá? Porque como os valores são muito grandes, esses números pequenos depois da vírgula não vão fazer diferença no final do cálculo. E dessa fórmula, então, a gente pode calcular a nossa equação de reta, né? Ou seja, nosso y igual a mais bx, que para essa situação vai ser y igual a menos 4.292.407,019 mais 2.229.081,068 vezes x. Para traçar a reta de regressão, é preciso pelo menos dois valores arbitrários para x, depois de calcular os valores de y. E depois de calcular os valores de y. Indicam-se os valores calculados de y por y circunflexo, fazendo, por exemplo, estimativas do valor de x. Imaginando, então, x no ano de 1945. A gente tem por décadas, de 1940 a 1950. Mas vamos substituir, então, o nosso x pelo ano de 1945. Substituindo ele na fórmula, a gente poderia dizer que a população no censo brasileiro em 1945, se ele tivesse sido feito, seria de 43.155.658 pessoas. E fazendo ou substituindo o x por 1995, já pegando lá o final da última década do censo, e substituindo também, a gente teria um valor de 609.712.
E aí, então, com esses dois pontos arbitrários aqui, a gente pode traçar a reta de regressão. A equação da reta de regressão permite estimar valores de y para qualquer valor de x dentro do intervalo estudado, mesmo que tais valores não existam na amostra. No entanto, o bom senso deve-se fazer com que a gente não estime valores de y para valores muito além do intervalo estudado, extrapolando ou levando um valor ao absurdo, porque a relação x-y ela é linear naquele intervalo estudado, mas ela pode deixar de ser linear em algum outro momento do intervalo. E a gente tem também um coeficiente de determinação. Antes de aprender o que é coeficiente de determinação, vamos tentar entender o que é uma relação matemática e o que é uma relação estatística. Se a gente aumenta o lado de um quadrado em 1 centímetro, a área aumenta. Se você continuar aumentando o lado do quadrado de 1 em 1 centímetro, a área vai continuar aumentando. Então você sabe dizer exatamente a área do quadrado para cada tamanho de lado, porque a relação entre a área de um quadrado e seus lados é matemática, ou seja, a área ao quadrado é igual a lado vezes lado. Pensa agora em uma pessoa que quer diminuir o peso, porque os obesos têm tendência a ter pressão alta. Sabe-se, portanto, que o aumento da pressão arterial é função do aumento do peso. Será que existe uma relação exata entre essas duas variáveis? Isso é, para cada quilo a mais haverá um aumento fixo na pressão arterial? A gente sabe que não é bem assim. Existe uma tendência da pressão arterial aumentar com o aumento do peso, mas a pressão arterial também aumenta em função de outros fatores, como idade, uma vida sedentária, a hereditariedade e certos hábitos, como o tabagismo, consumo excessivo de sal. E mesmo que a gente conhecesse muitas das causas que explicam o aumento da pressão arterial, ainda assim não saberíamos prever exatamente a pressão arterial de uma pessoa. A relação entre a pressão arterial e o peso é probabilística e, portanto, sujeita a erro. Com isso, eu quero lembrar que existem relações determinísticas, como a relação entre o lado e a área do quadrado, e relações probabilísticas, como a relação entre peso e pressão arterial. No primeiro caso, não existe erro na previsão. Isso é, dado o lado de um quadrado, você pode dizer exatamente a área. No segundo caso, a previsão é possível, mas dentro dos limites de uma margem de erro. Nesse ponto, a pergunta inevitável é: e qual o tamanho desse erro? Existe uma estatística chamada de coeficiente de determinação, que é indicado por R maiúsculo ao quadrado, que mede a contribuição de uma variável na previsão de outra. Parece um pouco complicado, mas tenta entender nesse exemplo. Imagine que você quer comprar uma camiseta para uma criança. Chega na loja e pergunta ou pede ajuda à vendedora. O que ela pergunta primeiro? A idade da criança, claro. Por quê? Porque o tamanho de uma criança em função da idade. Muitas vezes não tem muita variação. Boa parte da variação do tamanho das crianças é explicada pelas suas idades, o que é medido pelo coeficiente de determinação. Portanto, saber a idade da criança ajuda na previsão do tamanho da camiseta. É lógico que mais perguntas aparecerão, algo do tipo, é menino ou menina, entre outras. O coeficiente de determinação, ele é a proporção da variação de x explicada pela variação de y, ou vice-versa. O coeficiente de determinação é dado pelo quadrado do coeficiente de correlação. Não pode, portanto, ser negativo. Ele varia de 0 até 1. Para interpretar o coeficiente de determinação, é melhor transformar ele em porcentagem, multiplicando o resultado obtido pelo seu cálculo por 100. Vamos ver um exemplo de coeficiente de determinação.
Então, mantendo o mesmo exemplo da tabela da população brasileira, quando a gente calcula o coeficiente de correlação, de acordo com os cálculos vistos no vídeo, nos exemplos anteriores, a gente pode prever um valor de 0,99300. Ou seja, vamos arredondar para 0,9930. O coeficiente de determinação é esse valor elevado ao quadrado, ou seja, 0,9860. Agora vamos discutir um pouquinho de cada um deles. Um coeficiente de determinação de 0,9860 significa que 98,60% do aumento na variação da população é explicado pelo passar das décadas. Em outras palavras, se você quiser saber a população brasileira em qualquer ano dentro do intervalo de 1940 até 2000, poderá justificar 98,60% da variação do aumento da população brasileira. Por enquanto é isso e mais informação nos próximos vídeos. Bom, gente, não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem e permaneçam seguros. Até o próximo vídeo.